Oi, gente, tudo bem? Como eu já fiz um vídeo sobre o Marrocos anteriormente, eu vou fazer um vídeo mais rápido falando sobre o trajeto que eu fiz, os valores que eu gastei e sobre a culinária que pediram para eu falar um pouquinho. Então, sobre o roteiro, essa aqui foi a minha rota. Então, o meu voo saía de Guarulhos e vinha para Casablanca. Então, o meu tour começaria em Casablanca. Aqui em Casablanca tem uma mesquita para ser conhecida, mas como eu cheguei muito tarde, eu eliminei essa mesquita para conhecer e fui direto para Meknes. Então, o guia me pegou já no aeroporto de Casablanca e já comecei o meu tour no primeiro dia direto para Meknes. De Meknes, a gente dormiu aqui em Fez, acordei, fiz os curtumes, que é aquele lugar fedido, mas ficou famoso por causa da novela da Globo, do Clone. E depois desci aqui para Merzouga, que é onde fica o deserto de Saara, e foi onde eu dormi numa tenda no deserto, tá? Depois eu fui sentido Marrakech, paramos nas Gargantas de Gorges, e em Ouarzazate também, que é muito legal de conhecer, que é onde foi filmado vários filmes, inclusive o Gladiador, e é bem bonito lá. E depois de lá, o meu tour termina em Marrakech. Em Marrakech, depois eu fiquei 2 ou 3 diárias no hostel e voltei para Casablanca de trem para pegar o meu voo para Portugal. Então, o tour estava incluso sair de Casablanca, fazer todo esse trajeto com o guia e me deixar em Marrakech. Tudo isso foi no valor de 485 euros. E aí, o que estava incluso nesse tour? A hospedagem, café da manhã e jantar, e conhecer todas as paradas, os pontos turísticos, em alguns lugares já com guia. Então, em Meknes, em Fez, a gente estava com guia em espanhol e português um pouquinho, e nos outros lugares teve o passeio de dromedário, em Merzouga, que é onde a gente fica depois no deserto. E o que não está incluso seria o almoço, e aí ele parava em alguns lugares pra gente almoçar. Não era caro, era em média de 8 a 12 euros o almoço. Daria para achar lugares mais baratos, mas ele já mostrava pra gente alguns pontos que tinha bastante turista e o pessoal já ia bastante para comer. Sobre a comida, sobre a culinária do Marrocos, vou abrir aqui algumas imagens. Uma das comidas mais famosas lá era o tahine. Chama tahine porque é feito nessa cumbuca que chama tahine. Tagine, se for escrever em português. Então, o que é feito ali? Pode ser vegetais, para quem é vegetariano, principalmente, que não come carne. Pode ser uma carne de frango, uma carne de carneiro, uma carne de porco, mas no geral é sempre um cozido. E ele fica com um molho bem gostoso, independente do que você vai comer. Pode pedir também carne e vegetais junto, tá? Esse aqui foi um dos cafés da manhã que eu tomei nos hotéis. Sempre tem suco de laranja, e suco de laranja lá é bem barato. Isso aqui é como se fosse uma panqueca de queijo, é muito gostosa. No café da manhã sempre tem azeitona e o azeite deles também é sensacional. Além de manteiga, geleia, às vezes tem pão, mas o que sempre vai ter vai ser essa panqueca de queijo, suco de laranja, café, chá, tem chá toda hora, em qualquer lugar, as azeitonas e de vez em quando tem isso aqui também, é como se fosse aquele pão que a gente adoça e frita, mais ou menos isso. O pão deles é sempre nesse formato e é muito gostoso. Eles servem em todas as refeições, como um acompanhamento também.
Então, principalmente com tahine, porque ele tem aquele molhinho que fica no final e não tem arroz, né, que a gente tá acostumado. Então, você sempre molha esse pão no tahine e eles sempre servem também como uma entrada junto com o azeite. E o azeite deles, eu vou te falar que eu gostei mais do que os portugueses. Era bem gostoso. Para quem gosta de tâmara, lá tem muitas tamareiras. Você passa na estrada, você vê muitas tamareiras. E na hora de comer também sempre tem essa opção. Eu gosto de comer uma, duas, mas depois, mais que isso, eu acho muito enjoativo. Mas eram muito docinhas e muito gostosas. Chá tem toda hora, em todo lugar. Todo lugar que você entra, eles vão te oferecer chá. É meio que padrão deles assim. E uma curiosidade é que eles tomam chá, inclusive, junto com o almoço ou com o jantar, como uma bebida, o que a gente às vezes toma refrigerante, suco, eles tomam chá, para eles é bem comum. Em relação à carne, tem bastante carne de porco lá também. Parece um pouco estranho, mas depois que eu fui para a Ásia, esses açougues ao ar livre eu achei comum. E aí eles fazem alguns churrasquinhos, tá vendo? E aí você pesa e paga a quantidade que você vai comer. Tem bastante mosquito e tal, mas mesmo assim tava gostoso esse. Eu comi tranquilo, porque tava todo mundo comendo, eu acabei comendo também. Mas quem tem um pouco de nojo provavelmente não comeria nesse lugar. Uma outra comida que tem bastante lá, parecido com o tahine, que tem em todos os lugares, é o cuscuz. Então, eles fazem cuscuz com carne ou com vegetais, é bem gostoso também. E eles fazem na mesma cumbuca do tahine, então sempre fica bem saboroso. Uma última curiosidade sobre o povo árabe lá e o povo do Marrocos em geral. Existem dois tipos de povos, os árabes e os berberes. Normalmente os berberes são aqueles que nasceram perto do deserto ou em lugares mais isolados. São totalmente diferentes, até a fisionomia deles é diferente. Eu percebi que os árabes são mais magros, com aquele nariz aquele nariz maior e um pouco mais fino, e os berberes já são mais fofinhos, digamos assim, um rosto mais arredondado. Uma coisa que eu senti diferença também quanto à religião, porque eu saí daqui e fui para lá achando que basicamente 99% seria muçulmano e fanático, né? O pessoal que segue à risca a religião. Mas chegando lá eu percebi que não, tem muitas pessoas que são religiosas, mas não seguem muita religião, como se fossem os nossos católicos que nem vão na igreja, mas são católicos. E também tem o pessoal que é livre, então o preconceito que eu achei que eu ia sentir lá, eu não senti. Salvo um pouco de assédio masculino, mas não é um assédio de alguém puxar você ou ficar te enchendo muito saco. É simplesmente alguns olhares, porque a gente fica de cabelo solto lá e eles estão acostumados com as mulheres todas tampadas. Então, essa foi o assédio que eu senti, só os olhares mesmo, e alguém, você tem Facebook, passa seu celular, WhatsApp e tal. Mas fora isso, não teve nada. Em relação aos valores, como eu falei, o tour foi 485 euros. Eu já fui com um valor fechado e combinado o trajeto com o pessoal. Eu fiz pela Travel Marrocos. Provavelmente vai ter diferenças de valores, dependendo a época, a quantidade de pessoas que foi. Eu fiz um tour particular, então tours em galera provavelmente vai ficar um pouco mais em conta. E então eu gastei 485 desse tour, tudo incluso. E depois eu gastei 38 euros com o hostel, que eu fiquei lá em Marrakech, e um dia em Casablanca, que foi o dia da volta da ida para Portugal. E de alimentação no total, os almoços que não estavam inclusos no passeio, e os de Marrakech e Casablanca depois, eu gastei 60 euros, 60 euros no total. Transporte interno, que foi o trem, o ônibus que eu peguei para ir para o aeroporto em Casablanca. Então, no geral, eu gastei 590 euros, tá? Então, foram 7 dias no Marrocos, conhecendo
uma grande parte, percorrendo uma boa parte do Marrocos, e esse foi o valor total que eu gastei. Só tem mais um lugar que eu gostaria de ter ido no Marrocos, mas não fui por questão de tempo, que era mais no norte do país, que é uma cidade que é toda azul, parece ser bem bacana de conhecer, mas estava muito fora do meu trajeto, então eu acabei deixando para uma próxima vez. Tá bom? É isso, qualquer dúvida eu fico à disposição. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.